Eu trago uma informação muito triste para você agora, para a família paraibana. Uma criancinha de 2 anos morreu vítima de afogamento. É daquelas histórias de cortar o coração de verdade. Essa tragédia aconteceu aqui no bairro das Indústrias, na capital. Um menininho de 2 anos apenas foi encontrado já boiando dentro de um balde que era utilizado para dar água a cavalos. Oh, Jesus do céu. Deixa eu chamar a Alamara Barros. Ô, Alamara, minha filha. Jesus do céu, por que a gente tem que dar uma notícia dessa numa sexta-feira, Alamara? Boa noite por questão de educação. Boa noite, Fábio. É uma notícia realmente de entalar, viu? Foi um momento assim de muita comoção e, para falar a verdade, nem eu tô conseguindo segurar, porque a gente chegou lá na USF, né, do bairro das Indústrias, onde a criança ainda estava no local, infelizmente já sem vida. A motolância e também a equipe do SAMU passou aí 1h10 tentando reverter esse quadro, tentando reanimar a criança, mas infelizmente ela não conseguiu retornar. Nós temos imagens aí do momento em que o corpo do pequeno João Lucas, de apenas 2 anos, é transferido para o carro do Rabecão, e nem mesmo o condutor do veículo aí, né, o condutor do Rabecão, segurou as emoções, e a gente pega essas imagens bem no momento em que ele chora, enxuga aí as lágrimas, né, ao transferir o corpo do pequeno João Lucas. De acordo com informações do subtenente Everton, que não quis gravar a entrevista, mas passou algumas informações para a gente, a criança estava na casa dos familiares em uma granja localizada ali no bairro das Indústrias, Cidade Verde, onde fica ali os condomínios Canaã, e ele disse que ia descer para brincar com a irmã mais velha. E de repente os pais sentiram falta assim do barulho, né? Porque se ele ia brincar, não estava ouvindo nem ele falando, nem a irmã mais velha, e esse silêncio trouxe aí uma preocupação, e eles foram em busca da criança, do João Lucas. E quando chegaram lá, se depararam com essa cena horrível, né? Do pequeno já boiando no recipiente aí onde coloca água para os animais, né? Tanto para banhar os animais quanto para hidratar também. E aí começou todo o desespero, levaram a criança na unidade mais próxima, e foi onde aconteceu todo esse atendimento, mas não tivemos um final feliz. Tem imagens aí também do momento em que os pais saem do hospital, né, da unidade, muito abalados, muito chocados com tudo isso. É uma criança, é um filho, né, é uma situação muito, muito triste mesmo. E aí a criança veio para cá, o corpo da criança veio para a central de polícias porque não tinha identidade. Mas a mãe já foi ouvida, prestou depoimento também para o delegado não quis gravar entrevista. E nesse momento, agora há pouco, o corpo do pequeno João Lucas foi transferido ao IML. Fábio, uma tristeza profunda, né? Mais uma brincadeira aí que terminou em tragédia do pequeno João Lucas, infelizmente. Alamara, assim, criança, ela não tem ainda a noção do perigo, ela não tem ainda, sabe o que, ela não tem nem medo ainda. Com 2 aninhos ela não tem nem medo ainda. E aí cresce nos pais, nessa fase, o senso de responsabilidade, de cuidado, de ter sempre a criança por perto, de proteger a criança. Eu não estou dizendo isso que a culpa é do pai, nem da mãe, nem dos familiares, não. Porque a criança, ela requer esse cuidado natural. E aí, tem uma regra que eu levo para a minha vida, que criança tem que estar na distância segura dos nossos braços. Esticou o braço, tem que alcançar. Ainda mais com 2 aninhos, certo? Nada vai trazer essa criança de volta. A dor que essa família está sentindo, que essa mãe está sentindo, a gente está emocionado, a gente fica imaginando a dor deles, e a gente basicamente não consegue mais tocar o dia, terminar o jornal, porque a gente é humano, não tem aqui no peito uma pedra, é um coração. Você fica imaginando a mamãe do menino, o pai do garotinho, como é que eles não estão. E com um sentimento de culpa,
com o sentimento de que poderia ter vigiado, poderia ter cuidado, poderia ter evitado. Imagina o coração desses pais, desses familiares que estavam ali no apartamento, como é que essas pessoas não estão? Eles têm que ter muito equilíbrio, um acompanhamento inclusive muito importante, porque a saúde mental dessas pessoas pode ficar afetada e certamente ficará. A nossa fica. E tudo foi feito, Alamara, para tentar recuperar, trazer de volta o pequeno. Inclusive o SAMU, que esteve no local, os profissionais do SAMU que estiveram no local, a quem a gente deixa aqui o nosso agradecimento. Eu sei que vocês são profissionais e estão calejados de ver tanta coisa, tanta tragédia, mas existem tragédias que mexem mais com a gente, sabe? Existem determinados assuntos que mexem mais no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente. Eu tenho certeza que para esses profissionais que estiveram no local, tentando trazer o pequeno Lucas de volta, ali foi muito pesado. Fazer as manobras para tentar ressuscitar o garoto não foi fácil, porque quando você faz na esperança dele recuperar e ele recupera, é uma alegria muito grande, mas a cada minuto que passava, as manobras iam ficando mais ineficazes e infelizmente não foi possível trazer o garoto de volta. O que eu posso dizer para a família é que Deus tem um propósito em todas as coisas e eu acredito que essa criança nesse momento já está com Deus e a nossa vida não está simplesmente ligada a esse plano material. Aqui nós somos carne. Eu pelo menos creio que existe um plano superior, espiritual, e que a gente vai estar, inclusive, livre dessas emoções, dessa carne que é finita. O SAMU falou, e falou da dificuldade, inclusive, de fazer o socorro. Vamos ver. A gente foi acionado, né, juntamente com a USA, para atender essa ocorrência, que se tratava de uma criança vítima de afogamento. A gente fez um deslocamento bem rápido, chegou bem a tempo aqui. Quando a gente chegou, o pessoal da USF já estava em procedimento. A informação que nos veio era que essa criança tinha sido vítima de afogamento em um rancho aqui próximo. E aí foi encontrada boiando lá num lago e foi traga para cá. O pessoal começaram os procedimentos aqui. Quando a gente chegou, a gente também iniciou o procedimento de código azul, que é a parada cardiorrespiratória. Ela já se encontrava. A gente fez 1h10 tentando reverter esse quadro, mas infelizmente nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente ganha. E essa criança veio a óbito. Quando se trata de criança, tem uma comoção maior, né? Todo mundo fica assim um pouco até abalado, né? Mas a vontade nossa ainda se submete à de Deus, né? Então a gente tem que compreender e aceitar. Que difícil, gente. Que difícil. Vejam, é um profissional acostumado, como eu disse, a viver cenas de grandes tragédias. E ele diz assim, tem uma frase que me chama a atenção aí, Alamara, ele diz assim, com a voz embargada, ele está com a voz embargada. Ele diz assim, a nossa vontade tem que ser submetida à vontade de Deus e aceitar. Porque, veja, tudo que eles poderiam ter feito, eles fizeram. Tentaram durante 1h10. 1h10. Trazer a criança de volta com as manobras que eles são treinados para fazer. Difícil para mim, difícil para a Alamara, muito difícil para os médicos, o socorrista, muito difícil para o pessoal do IML, para fazer a recolhida do corpo. Agora, para ninguém é tão difícil quanto para a mãe, para o pai, para os familiares, né, Alamara? É verdade, Fábio, como você bem falou aí, né? Infelizmente isso aconteceu, mas Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Para tudo existe um propósito. E relembrando aí que todo mundo envolvido nessa situação, desde os socorristas, né, a equipe do SAMU, todo o pessoal do hospital, inclusive a imprensa, todos nós quando chegamos lá, não teve como não se abalar também, não se comover,
né? E eu quero mostrar mais uma vez para você ver, assim, ter a noção do quanto esse caso do pequeno João Lucas abalou todo mundo que estava ali ao redor, né? E inclusive amigos, familiares. A imagem do condutor do carro do ML, na hora que chegou lá para transferir a criança, a gente registrou esse momento que ele mesmo não aguentou, né? E é um trabalhador que está aí acostumado a fazer esse tipo de trabalho, mas hoje especificamente ele não segurou as lágrimas, ele estava ali muito emocionado mesmo. E todos nós, né? Principalmente quem é pai, quem é mãe, quem é o pai ou a mãe que quer enterrar um filho, independente da idade, né, Fábio? Então, foi uma tragédia, uma notícia muito triste mesmo para a gente dar hoje aqui no Cidade Alerta Paraíba. Eu volto com você. Lamara, certamente esse condutor aí, esse funcionário do IML, ele tem filhos. Ele pensou nos dele. Quando ele se deparou ali com o corpinho da criança, ele pensou nos dele, nos filhos deles, ou no filho dele, né? E é isso. São as tragédias e as angústias, as dores que essa vida véia nos imprime, nos impõe, infelizmente. Haja equilíbrio, saúde mental para noticiar, para viver isso e tocar a vida em frente. Daqui a pouco eu volto com você, Lamara.